um dia desses sobre a... A gente falou sobre a sede de sangue que as pessoas têm, que a gente tem, que o ser humano tem. A gente falou sobre essa vontade de assistir filme de violência, que precisa ter tiro, que precisa ter gente morrendo, que precisa ter desastre. E como isso tem uma função importante. Aí eu mencionei por cima essa frase do Girard, do René Girard, que é um antropólogo francês, já falecido, faleceu em 2015, que é: a violência é o sagrado. Ele tem uma obra que ficou muito clássica. Na verdade, ele tem muitos livros importantes, e uma delas, um dos livros é A Violência e o Sagrado, da década de 70, se não me engano, ou 60, 70. E ele desenvolveu essa teoria, dizendo como a violência modela as nossas relações e que a violência acaba sendo o próprio sagrado. A violência nos mobiliza. A violência, quando acontece alguma violência na rua, todo mundo para olhar, para ver, nem sempre para impedir, mas mexe conosco e nós somos atraídos para aquilo. Não à toa, essa indústria grande de entretenimento que brinca, representa a violência e com isso consegue vender entretenimento para a gente. Mas, então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou tentar ser mais breve do que eu sou normalmente, para dar tempo de vocês perguntarem e interferirem. A base da teoria do Girard é que nós somos imitadores por natureza, nós nos imitamos. Aqui eu botei uma foto do Martinelli, o edifício Martinelli, que foi o primeiro arranha-céu de São Paulo, aqui à sua direita. E aqui ao fundo o Banespão, que desbancou Martinelli. Mas essa nossa vontade de imitar uns aos outros, a teoria do Girard, muito brevemente, é que todo mundo deseja, mas não sabe o que deseja. Por isso, copia o outro, porque a gente acha que o outro sabe o que desejar. A gente acha que o outro sabe o que é bom. Então, o que o outro fizer, eu faço. Somos imitadores por natureza. Deus nos fez imitadores. Então, nós nascemos para imitar alguém. E sempre imitamos. Só que essa imitação, ela gera rivalidade, disputa e violência nas últimas consequências, mas muito rapidamente. Quando a gente vê Gênesis 4, logo que o ser humano sai do jardim, Adão e Eva têm os primeiros filhos, Caim e Abel, que não se aguentam, e Caim mata Abel. Essa rivalidade de irmãos está presente em todo o tecido social, em toda a sociedade, em tudo que a gente faz, tem rivalidade, que é resultado dessa imitação. Por que diferença e repetição? Porque a gente repete o que o outro faz, mas um pouquinho diferente. E aí dá a sensação de que a gente não está copiando. Não, eu estou sendo autêntico. Mas não tem autenticidade no mundo. O único autêntico é Deus, que é o auto. Auto no grego é o eu, o próprio. O único que é próprio no mundo é o próprio Deus. Fora isso, todo mundo se copia. Por isso que a gente tem uma dinâmica de rebanho mesmo, como ovelhas que caminham juntas. Ovelha é um bicho muito parecido com o ser humano. Não é à toa que Jesus e Deus compara o ser humano com ovelha. Então, diferença e repetição é isso. Duas mulheres que vão com o mesmo vestido numa festa, tem problema. Elas podem estar com vestido vermelho, as duas, mas precisa ser um pouquinho diferente, porque senão dá problema. É esse confronto que a gente tenta evitar. Não é só mulher, homem também. Se os homens têm o mesmo carro, puxa, é desagradável. Um precisa ter uma coisinha diferente. Esses carros hatches todos, né? São todos iguais, só tem um pouquinho de diferença numa lanterna, não sei o quê. Então,
Isso é diferença e repetição. Agora, o que o Girard percebe é que, independente disso, existe uma tensão que vai se acumulando na sociedade e, por fim, acaba gerando uma guerra de todos contra todos. Aí ele sugere que essa guerra de todos contra todos, ela acaba num colapso, numa crise. Essa é uma palavra importante para o Girard, crise, a gente vai falar mais para frente, e que existe um sacrifício, uma violência enorme, um sangue enorme, e aquele sangue acaba marcando aquela comunidade, e aquela comunidade vai se constituir a partir daquilo. Bom, eu gosto muito dessa frase do Gorky, que é um escritor russo, que diz o seguinte: cada um tem medo que o vizinho lhe bata. É por isso que se apressa em surrá-lo primeiro. Eu acho essa expressão muito precisa, porque é exatamente isso. O Girard sugere que tanto Caim quanto Abel eram assassinos em potencial. Só que Abel tinha um bode expiatório, tinha um canal para dar vazão à sua violência, que era o sacrifício do cordeiro que ele fazia para adoração a Deus. Enquanto Abel não tinha isso. Então, enquanto Caim não tinha essa vazão. Então, Abel tinha que matar um cordeiro, lidar com sangue, com morte, ele dava vazão a isso. Caim não. Por isso que a hora que ele foi dar vazão, ele deu vazão no irmão. É uma hipótese, tá? Que eu acho boa. Mas o Gorky fala isso. Todo mundo tem medo do seu vizinho agredir. Todo mundo tem medo da violência. É por isso que a gente toma uma atitude antes. A gente cria medidas para lidar com a violência que está por aí. Então, a violência tem essa capacidade de organizar. Algumas perguntas para a nossa reflexão, tá? Por que a sinalização de trânsito? Por que há iluminação pública? Por que há direito civil? O Julimar pode me interromper aqui e responder. Por que há divisão social do trabalho? Você faz isso, eu faço aquilo, cada um tem o seu papel. O que ordena a nossa civilização? A tese desse antropólogo e de uma série de antropólogos ou sociólogos também que escrevem a partir dessa premissa, a tese é de que o que organiza a nossa civilização é a violência. Então, por que a sinalização de trânsito? Porque a gente foi aprendendo que a gente morre no trânsito. Muita gente morre no trânsito. Tem muito sangue no trânsito. Então, esse sangue derramado no trânsito, ele vai organizando a forma como a gente dirige, a forma como a gente se movimenta numa cidade. Então, essas mortes, esse sacrifício, vai trazendo ordem para a nossa maneira de ser. Por exemplo, a nossa Covid agora. As mortes da Covid vão modelando como a gente sai na rua agora, ou como a gente vai ser igreja amanhã. A morte, esses sacrifícios vão modelando como a gente vive. Por que a iluminação pública? Porque muita gente foi esfaqueada, estuprada, sequestrada em ruas escuras. Então, essas mortes, essa violência, deram o tom de que, olha, precisa haver iluminação pública. Estão percebendo? Por que há direito civil? Por que você tem sua propriedade garantida? Porque a gente sabe que se for depender de todo mundo ter um rifle para cuidar da sua propriedade, então a gente foi organizando a nossa maneira de viver ao redor da violência, do sangue, da morte. Entendem? O Girard, ele foi pesquisar grandes cidades, ou cidades muito antigas, todas foram fundadas em cima de casos dramáticos.
casos de fratricídio, casos de guerra. O Freud tem uma teoria bastante clássica nesse sentido, que é o totem e tabu, que ele sustenta que toda família começa com um parricídio, os irmãos se juntam, matam o pai e os irmãos organizam como vão viver a partir dali. Mas a gente não precisa chegar em Freud. O Gilberto Freire, quando ele escreve Casa Grande Senzala, ele fala que não era incomum você ver senhores de escravos, né, senhores de casas grandes, na hora que eles iam construir uma casa grande, eles sacrificavam um escravo. Matavam um escravo ali antes para a fundação da casa ter boa sorte, ter fortuna. Era comum na Europa, antes de se construir uma ponte, que era uma coisa arriscada, porque, né, matar alguém também na fundação, para dar sorte. Então, essa coisa de vincular um sacrifício à construção de uma civilização era muito comum. E a gente não se dá conta, mas isso também organiza a nossa civilização. Então, o Girard vai sustentar que toda instituição ela surge ao redor de um grande sacrifício. Então, se você for pensar no Brasil, o Brasil surge em cima de muito sangue. Muito sangue. A cidade de São Paulo é construída em cima de muito sangue. A gente tem debatido agora a estátua do Borba Gato em Santo Amaro, aquela estátua horrorosa, que representa um bandeirante que foi sanguinário e está lá no meio de Santo Amaro. A gente está se debatendo se derruba ou não. Mas toda a nossa civilização foi fundada em cima de muito sangue. Aí o Girard vai sustentar que a própria justiça, a própria instituição do governo, do Estado, tudo isso é resultado de sangue, de sacrifício, de violência. Então, a hipótese é que a violência é o sagrado que ordena a nossa convivência. A gente convive a partir dessas premissas, do sangue, do sacrifício, tal. Então, a violência tem um caráter pactual. Você observa na Europa, no pós-guerra, você vê as pessoas instituindo monumentos, as cidades foram transformadas, a arquitetura foi transformada a partir da guerra. Então, a violência tem um caráter de pacto. Quando a gente vê Deus fazendo um pacto com Abraão, Deus faz o pacto com sangue de animais. Ou seja, tem sangue, o pacto envolve sangue. Ninguém fica imune diante da visão de sangue derramado. É muito interessante como isso mexe com a gente. Não é à toa que a cor vermelha é usada na publicidade quando quer chamar atenção, porque o vermelho é o sangue, a gente para ver, a gente presta atenção, a gente toma uma decisão diante daquilo. Então, a violência tem um potencial de unir uma sociedade, de unir um grupo em torno de um modo de vida. A violência está por trás de todo pacto social. Toda civilização se constitui ao redor da violência. Então, o que a gente tem nas sociedades é um sistema de gestão da violência. A gente divide funções. A gente organiza quem vai ter a prerrogativa de usar armas, de usar a violência física, quem pode usar a violência simbólica. Isso é uma coisa que o Bourdieu, na sociologia, vai apresentar, a violência simbólica de ter estratos sociais, em um jeito de viver em que uns entram, outros não entram, em que se você não souber navegar, você é excluído. Então, existe uma gestão da violência na nossa sociedade. A estratificação das classes, onde um pode entrar,
a chance de mobilidade social, tudo isso é uma violência gerida, para que as coisas permaneçam numa certa ordem que a gente imagina que elas devam ter. Uma ordem que é herança de uma violência. Então, lá atrás, a gente tinha grandes portugueses desbravando e se impondo. A violência tem esse caráter. Muito raramente a gente vê alguém defendendo alguém que está sofrendo a violência, porque quando alguém faz uma violência contra o outro, imagine crianças na escola e um menino é o bullier lá. Ele faz o ato de violência, todo mundo fica olhando como se dissesse, aquele ali pode, ele tem poder. Quem faz a violência, ele tem poder. É muito difícil que um grupo resista a alguém que se imponha, porque a violência ela gera isso, ela fere uma situação de equilíbrio como alguém que se impõe e que sobressai sobre todos. É Lameque, descendente de Caim, falando assim, se alguém encostar em mim, se Caim foi vingado 7 vezes, quem encostar em mim vai ser 70 vezes 7. Essa imposição, a violência causa isso, e é isso que o Girard chama de sagrado. Quando alguém faz isso, todo mundo fala, uau. E é difícil desmontar isso. Por isso que grandes impérios surgem de um líder psicopata que sai dizendo assim, nós vamos conquistar, e vamos, e entra. A Segunda Guerra começa assim, a Inglaterra falando para o Hitler, você não vai invadir a Tchecoslováquia. O Hitler, tá bom. E vou, vai lá e invade. A violência é muito associada com o poder, porque ela fere uma percepção que a gente tem de um bem comum, sem que ninguém diga nada. É difícil alguém dizer alguma coisa contra a violência. No entanto, a nossa sociedade, por aquele mecanismo que eu falei, de que a gente começa a ter uma rivalidade disseminada, tudo muito tenso, uma competição desmedida, de um querendo chegar perto do outro, um cara lança um carro, compra um carro, o outro quer um carro igual, melhor, e vai e tal. Essa rivalidade toda que gera o sistema do todos contra todos, ela só se sustenta sem gerar um colapso total por meio de bodes expiatórios, que é você sistematicamente responsabilizar alguém pela culpa de tudo, dos problemas do mundo, e pegar essa pessoa e linchar em praça pública, ou fisicamente ou metaforicamente, que é o que normalmente a gente faz, dizendo que ela carrega a culpa de todo mundo e expulsando, matando, guilhotinando. A Revolução Francesa fez isso até não poder mais. Isso traz um alívio temporário nas nossas aflições, mas como ele é temporário, a gente precisa fazer isso de novo, de novo, de novo, sistematicamente. Isso tudo, todo esse processo de lançar a culpa sobre a pessoa e de enxergá-la como monstruosa, como absurda, o Girard chama de escândalo. E o Girard usa elementos da Bíblia mesmo, por isso que um dos livros dele é Ai daquele por quem o escândalo vem. Porque alguém que se torna pária, sobre quem a gente deposita toda a maldade, toda a nossa corrupção, toda a nossa angústia é jogada sobre aquela pessoa. Isso no Brasil, por exemplo, a gente gosta muito de fazer isso com o presidente da República, qualquer que seja ele. O impeachment da Dilma foi isso. De repente, a Dilma, não interessa para mim se ela tem culpa ou não tem. Isso não interessa nesse sistema. Interessa que, de repente, a gente faz dela um monstro,
uma estúpida idiota que merece morrer e joga sobre ela, sobre o PT, sobre qualquer coisa, toda a nossa corrupção. A corrupção está ali, degola. Tá, agora vamos desfrutar de paz. Agora saiu de nós essa corrupção. Não, não saiu, continua na gente. Por isso que é sistemático. Aí precisa de outro, precisa degolar outro. E aí degola também não funciona, porque a corrupção continua na gente. Então, por isso é sistemático. Eu botei aqui uma cena de dois jornalistas, porque o jornal é aquele que organiza o nosso escândalo. Ele organiza quem que vai carregar a culpa por nós, nessa sociedade nossa. Hoje o jornal está em decadência, porque foi desacreditado, então tá lutando para sobreviver, mas a gente tem nossos mecanismos de produzir escândalo. O WhatsApp funciona muito bem, tem sempre uma correntezinha falando quem é o culpado da vez, quem que é o bandido a quem a gente deve odiar, quem é o pária da vez. E tudo isso gira em torno desse mecanismo que o Girard chama de crise mimética, crise da imitação, e que depende de um crime. É engraçado como essas palavras têm a mesma raiz no grego, que é de crino, de indicação, de juízo, de discernimento, de crítica, de critério. Tudo isso vem da mesma raiz, tanto crime quanto crise. A ideia é que por trás de toda a crise sempre houve um crime, e a gente está querendo saber quem é o criminoso, quem que a gente culpa, quem que a gente expulsa, quem que a gente mata para nos dar paz novamente. Só que todo esse processo de achar um criminoso, de condená-lo, de executá-lo sumariamente, tudo isso faz parte desse escândalo, ao redor do qual tudo se organiza. Então, agora, depois do PT, agora tem uma lei para gerir as pedaladas fiscais. E agora o Tribunal de Contas já sabe como lidar com isso de maneira legal. Ou seja, o escândalo organizou uma, uma mudança da instituição. Os escândalos são esses que nos organizam. Então, a violência para a gente tem um caráter fundante. É o que eu falei sobre as sociedades, as cidades, todas foram fundadas em cima de sangue. Então a gente está sempre de olho nos escândalos, nos sangues, na violência, porque eles nos mobilizam, nos organizam. A forma como a gente vai viver depende deles. O que a gente está vivendo de crise sanitária na Covid, que todo mundo fica tentando achar um culpado. Ah, foi o morcego. Não, foi o mercado que vendia o morcego. Não, foi o chinês que foi no mercado para comer o morcego. Não, foi a China que quis fazer. Bom, é esse processo. Se há uma crise, há um crime. Se há um crime, há um culpado que vai ser condenado para que nós tenhamos paz novamente. Esse processo se repete sistematicamente. O que alivia muito esse processo? A troca. É muito curioso. Mas como nós somos seres miméticos, como somos seres que imitam, que fazem comparação, que se olham, somos seres que desejam coisas uns dos outros. Lembra aquela coisa, eu tenho um desejo, só não sei do quê. Aí eu olho para a Timinha e vejo que a Timinha tem um livro do Jung. E eu falo, Timinha deve ser feliz porque tem aquele livro do Jung. Então eu quero um livro do Jung igual da Timinha. Se eu posso ir na internet e comprar, essa troca se torna tem um efeito expiatório. É como se eu expiasse a minha culpa, a minha necessidade, a minha insatisfação, numa troca, num sacrifício, que é financeiro nesse caso, e eu tenho algo da Timinha, que é quem eu estou imitando nesse caso. Isso me dá uma sensação de saciedade, me pacifica temporariamente. Agora, se eu não posso comprar esse livro, aí eu vou querer matar a Timinha para ficar com o livro que eu desejo.
ainda que eu não a mate, essa rivalidade vai existir e eu vou ter que conviver com ela. Isso é a violência, isso é a minha disposição violenta. Por isso que o sistema de consumo é um sistema que amortece, adormece, anestesia essa rivalidade, pacifica. Por isso que países que estão em franca expansão, em desenvolvimento enorme, assim, ou que tem uma economia muito pujante, eles são mais pacificados nesse sentido, porque todo mundo pode consumir o que quer, ainda que permaneça insatisfeito, não parte tanto para a violência. Quando eu não consigo comprar o tênis que eu quero, aí eu topo ser traficante na favela para juntar um dinheirinho e comprar o tênis. E eu topo matar, eu topo. Entende? Então, quando a rivalidade não encontra bodes expiatórios, não encontra sistemas expiatórios, ela tende a ser canalizada para a violência mesmo. Então, a troca tem efeitos expiatórios. Quando duas aldeias indígenas, duas etnias se encontram, precisa haver muita troca. Você vê como isso é um problema do humano, não é um problema da civilização ocidental, desenvolvida, moderna, não. Isso é do ser humano, do mais primitivo ao mais avançado, se é que existe avanço algum para o ser humano. Mas duas aldeias indígenas, quando se encontram, é bom que você tenha alguma coisa para dar de presente, para ser amigo. Essa é a troca. Se você não tiver o que dá para ser amigo, essa reciprocidade que a gente tem, que precisa ser mantida uma boa reciprocidade. Somos recíprocos. Então, a gente precisa de uma boa reciprocidade. Se eu não tiver uma boa reciprocidade, eu vou ter uma má reciprocidade. E reverter essa má reciprocidade é difícil. E essa má reciprocidade pode se transformar numa violência que sempre escala. Eu te dou um tapa, você me dá 3, eu te dou 20 e a gente se mata. Então, somos recíprocos. A troca tem esse efeito de alívio nas relações, porque ela sinaliza uma boa reciprocidade e ela envolve um sacrifício meu com algo que não era meu e passa a ser meu, algo do outro que se torna meu. Essas trocas que vão perfurando as fronteiras do eu e do outro, vão deixando permeáveis essas fronteiras do eu e do outro. Em vez de ter muros, tem pontes que a gente vai trocando. Então, as trocas têm essa função. Quando as trocas não funcionam, aí a violência se torna quase que inevitável. Bom, e a Bíblia, vamos lá, a gente já falou de Caim e Abel e tal. A Bíblia fala que o sangue de Abel clama, mas que o sangue de Cristo clama melhor. Então, veja como Cristo tem uma semelhança importante com Abel e esse sacrifício do irmão. Então, tem um trecho aqui de Paulo em 2 Coríntios que diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, quando a gente está falando do amor de Cristo nos constrange, que amor é esse? É o amor de dar-se a si mesmo, de subir à cruz, de assumir o sacrifício. Esse é o amor que nos constrange, nos mobiliza, faz com que a gente organize a nossa vida ao redor daquilo. Esse amor, esse sacrifício, dividiu a história da humanidade. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, a vida nunca mais pode ser a mesma depois disso que aconteceu. Se ele morreu por nós, não é que ele morreu sem querer porque aconteceu, não, foi um ato deliberado de amor. Se isso aconteceu, logo todos precisam agir de outra forma, para tudo.
A gente precisa agir de outra maneira. A vida tem que ser outra. Depois disso, não dá mais para ser igual. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, ou seja, não busquem os próprios interesses, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo, sem tratar das questões do mimetismo, da imitação, ele tem um insight aqui precioso, porque enquanto eu vivo para mim mesmo, eu, na verdade, estou buscando o que eu vi o outro fazer. Por exemplo, eu quero o livro do Jung que a Timinha tem. Eu quero. Então, eu vou buscar os meus interesses, vou preservar e proteger os meus interesses. Só que o meu interesse é o livro que ela tem. Só que ela só tem esse livro porque ela viu uma outra pessoa que comprou. E essa outra pessoa que comprou viu de um outro, que viu de um outro, que viu de um outro. Então, quem vive para si mesmo, vive para um outro desconhecido aí, para uma rede de copiadores contumazes que se imitam. Então, ele morreu para todos, por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, aqui é um exemplo de como o sacrifício de Cristo é essa violência que reorganizou a forma como a gente vive, que reorganizou a história da humanidade, dividiu a história da humanidade, para que ninguém mais viva para si mesmo, mas viva a partir desse ponto de referência. Então, se a violência gera um ponto de referência, de organização, tudo se organiza ao redor dessa violência, a violência da cruz é a violência por excelência. É a máxima punição para aquele que não tinha culpa nenhuma, mas que leva, por vontade, toda a culpa sobre si. Lembra da coisa do crime, da crise, da crítica, do critério? Jesus fala, olha, você quer culpar alguém, você tem algo de culpa sobre você, joga em cima de mim. Você tem a sua rivalidade, a sua insatisfação ao redor aí na sua sociedade, joga em cima de mim. Deixe ser eu o culpado e ninguém mais. Quando Cristo passa a ser essa nossa nova referência, a gente não procura mais culpados. Já temos um culpado que é Cristo. Não porque ele tem alguma culpa, mas porque ele aceita ter toda a culpa sobre ele. Então eu já não fico mais em processos sistemáticos de bodes expiatórios, achando culpados e culpando o presidente, ocupando a mídia, ocupando a cloroquina, ocupando coisa, ocupando o Borba-Gato. Agora a culpa é de Jesus. Nem minha não é. A minha eu já joguei sobre ele. E ele se torna esse ponto de referência, essa violência sumária que organiza uma nova humanidade ao redor dela. A partir da cruz, tudo precisa ser repensado, revisitado, redefinido. A cruz é essa... um morreu por todos, logo todos morreram para que ninguém viva mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Ou seja, esse é o nosso ponto de referência, essa é a violência sagrada. É disso que o Girard fala. Essa violência sagrada que nos reorganiza. Precisamos olhar para a cruz como violência suficiente. Aquela é a nossa violência. A que nós merecíamos, mas que caiu sobre ele, que agora ninguém mais precisa de violência nenhuma. A nossa vida ganha outras dimensões. Vou parar por aqui.
para vocês poderem repercutir, reverberar o que está no coração de vocês, dúvidas, o que a gente pode falar melhor. Você viu minha pergunta no chat? Não vi. Espera aí. Qual a relação entre esse movimento de troca e o olho por olho? Então, o olho por olho é um mecanismo de limitação da violência. Esse ciclo de reciprocidade que eu falei, o olho por olho, ele limita a escalada. Todo mundo aqui já teve briga de casal. Ou briga. A briga é escala. Eu te xingo de babaca, você me xinga de idiota, eu te xingo de palavrão e aí escala. O olho por olho é, se você cutucar o meu olho, se você ferir o meu olho, eu vou e firo um olho seu. Olho por olho, dente por dente. Quebrou 12 dentes do outro, vai quebrar 12 dentes daquele lá. Não 13. Essa é a regra. Então, era uma tentativa de limitar a escalada da violência, porque a violência escala. Então, ó, é um olho, não dois. Mas isso aí obsolesce com Cristo, né? O Cristo é o contrário, bateu numa face, oferece a outra para ele bater também, que é transformar uma má reciprocidade numa boa reciprocidade. É a coisa de eu te estender a mão. Eu te estendo a mão, se você gosta de mim, você estende de volta. Então, é uma boa reciprocidade. Se você não gosta de mim, você me deixa no vácuo. Que é uma... Aí você está revertendo o ciclo. Aí eu vou tirar a minha mão para te imitar. Porque, você não vai pegar minha mão? Então, uma boa reciprocidade se transformou em má. Eu copio a tua raiva. Não vai querer. Então, ciclos de violência ou de amor são assim. E o que Jesus fala é, a gente precisa reverter ciclos negativos em ciclos positivos. Se alguém te bater na face, ofereça outra. Se alguém te pedir alguma coisa, ofereça tal para tentar transformar um ciclo negativo num ciclo positivo. Essa é a dinâmica. Então, alguém te chamou de babaca, chame de abençoado, de amorzinho, de bênção do Senhor. Circunciso. Não, incircunciso aí é manter o ciclo negativo. Júlio. Gui, boa noite. Não, eu só queria fazer uma contribuição aí sobre, primeiro, a questão de um acontecimento que aconteceu aqui no Brasil sobre a construção da Ponte Rio-Niterói, né? Que foi um marco do regime militar aqui na construção, né? Uma grande obra de engenharia, e estima-se que entre 30 e 40 operários, alguns deles foram até concretados junto com a ponte, né? Então, é um ponto, né, para também ilustrar aquele ponto da violência nas relações de trabalho e na demonstração de poder do Estado. Um outro ponto que eu gostaria de contribuir é sobre o livro, né, importante livro do O Contrato Social, do Jean-Jacques Rousseau, que é o livro, né, que vem lastrear a democracia moderna, né? Ali você começa a discutir relações de poder, onde você entrega uma parte, né, do seu poder, né, do seu poder de violência particular e entrega ele para o Estado, para que o Estado exerça essa paz social. Tá? E em seguida a esse livro, uma coisa muito importante relacionada à questão da violência, é um livro muito importante até hoje, né, que é chamado Dos Delitos e das Penas, né, de um autor da área jurídica chamado César Beccaria, né? É também interessante saber,
porque toda a questão do direito penal moderno ele é baseado nesse livro do Cesare Beccaria. Tá? Só essas observações aí para você comentar. Boa. Eu acho que eu até tenho esse livro aqui, Julia. Eu ia pegar, mas até achar. É isso aí. A gente... É até, conveniente para a gente, né? A gente ter o Estado para fazer violência no nosso lugar. Quando a gente tem voz diante do Estado, né? É claro que dependendo da cor de pele e de onde você mora, você é mais refém do Estado do que beneficiado. Mas o Estado tem essa prerrogativa que a gente dá nesse pacto social, né? Agora, nós, enquanto... Perdão. Nós, enquanto cidadãos, nós somos cidadãos de outra cidade, de outro governo, que é o governo de Deus. Nesse governo de Deus, a dinâmica da justiça é que a ofensa é resolvida ao culparmos Jesus. Jesus recebe toda a culpa e deixa a gente com as questões práticas. Isso é que é sensacional. No governo de Deus existe o perdão como um mecanismo de resolução de conflito e reconciliação. Não é justiça retributiva. É uma justiça restauradora, reconciliadora, porque o alvo é que, no governo de Deus, a unidade humana, a humanidade seja uma unidade humana que reflita a imagem de Deus. Então é isso que esse é o nosso ministério que Paulo comenta, é o ministério da reconciliação, é fazer as pessoas irem recuperando essa imagem que foi perdida com o pecado, né? Posso falar, Guilherme? Pode sim. Boa noite para todos. Boa Desculpe, eu noite. não cumprimentei porque entrei atrasada. Eu estava lendo a palavra no meu devocional de um dia desses. Eu li algo que me deixou assim. Você está falando da violência. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 5. Eu queria a tua interpretação. No capítulo 5, versículo 13 a 15, ele diz para os irmãos, né, em Gálatas: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Daí tudo bem. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, veja só o que está escrito aqui: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Olha, tantos anos de vida cristã, nunca tinha lido isso aqui, de falar de morder, parece coisa de criança, não é? A criancinha que brincando um com o outro vai e morde. Será que isso é possível entre os cristãos? O que ele se refere? É mordida de verdade ou é assim, o ego, né? Ofensa, egoísmo, eu quero para mim e eu burlo o outro. Como é que você interpreta esse versículo? É uma boa. Eu peguei aqui a nova tradução na linguagem de hoje. Ele traduz assim: mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. É isso mesmo, a gente vira bicho, é essa reciprocidade negativa, né? E porque o amor é o contrário disso. As melhores definições de amor é de um ato sacrificial em favor do outro, que é o contrário de morder o outro, né? Morder o outro é um ato sacrificial do outro a meu favor. Eu sacrifico o outro para me favorecer. E o amor é o contrário. Eu me sacrifico para o outro ser beneficiado. Esse sistema de sacrifícios é uma coisa que a gente precisa identificar. Por exemplo,
em dias normais, sem pandemia, se eu não me engano, morria um motoboy por dia em São Paulo. Então, se a gente colocar isso de outra maneira, é como se a gente dissesse, todo dia, é como se viesse um marciano visitar a gente explicasse, olha, todo dia a gente sacrifica um motoboy para manter nossa forma de vida. Todo dia a gente sacrifica 3 pretos na favela para manter a nossa organização social e manter os pretos longe do nosso bairro. Todo dia a gente sacrifica 3 criancinhas na Indonésia para fazer roupa barata para a gente. Todo dia a gente sacrifica, né? Se a gente fosse falar nesses termos... É forte, é forte. Mas esse nosso modo de vida sacrifica os outros. É isso. Isso. É que a gente tem pensado muito, agora eu vou colocar uma coisa, a questão dos salários, né? Eu sei que não é o momento, não é a ocasião, mas é algo que está deixando todo mundo assim, o povo, a gente está vendo nas redes sociais, né? A questão, nosso país é um país injusto, né? O salário dos magistrados, né? E com direito a plano de saúde para os filhos até 33 anos. Isso está começando a vir à tona e causando uma revolta, né, do povo. Como que a gente acalma esse povo nas redes sociais? Porque a gente acaba tendo vontade também de fazer, né, de atirar pedra nessa turma aí, né? Então, a gente está vivendo momentos assim de altos e baixos, né? Como você falou na outra semana, e a gente está em montes e vales, né? Porque todo instante você vê notícias tão difíceis. Parece que a gente uma hora acha que não tem conserto. Senhor, volte logo de uma vez, né? Porque então tá difícil. Tenho 70 anos, tem horas que dá um nó na cabeça e eu preciso escutar louvor, música alegre, né? Até botar música russa aqui que meu pai gostava, Kalinka. Aí eu fico alegre de volta, porque a gente tem que se desligar um pouquinho da realidade, né, Guilherme? Então, pra gente... E eu vejo esse negócio de morder um outro, né? Fiquei pensando essa semana, sabe? A minha cabeça, meus pensamentos voaram. Então, é essa coisa de sacrificar o outro ou sacrificar a gente. Quando Jesus fala pra gente tomar a nossa cruz, é justamente isso. Eu vou me sacrificar. A coisa do salário dos magistrados, ou de qualquer disputa de salário, é o que eu falei sobre as trocas. Enquanto a troca está fluindo, enquanto todo mundo compra o que deseja, a gente está minimamente satisfeito, adormecido. A hora que isso começa a não funcionar bem, a gente começa a competir, falar por que ele pode e eu não posso? Por que ele tem e eu não tenho? Essa rivalidade, essa tensão começa a crescer e a gente quer sacrificar uns bodes expiatórios aí para fazer justiça e para reorganizar a coisa, né? Então a gente pega, imagine que se a gente tivesse na Revolução, se a gente tivesse na Revolução Francesa, ia pegar 15 juízes e ia guilhotinar todos, ia falar, ó, se alguém ainda quer ser juiz aqui, vai ganhar só 10.200, né? Então essa é a nossa vontade. Enquanto cristãos, eu acho que a gente pode saciar a nossa sede de vingança na cruz. A gente tem uma sede de sangue, temos mesmo. A gente sacia ela na cruz, porque a gente olha para a cruz e fala, meu Deus, essa é a justiça de Deus. É sacrificar o próprio filho para deixar os desgraçados que nem nós terem graça. Então, a gente olha para a cruz e na cruz tem esse encontro do vale com a montanha. Ali é o profundo da escuridão humana e, ao mesmo tempo, é toda a claridade do amor de Deus no mesmo lugar. É o que os antigos falavam da coincidência dos opostos. O mal e o bem ali estão fundidos em um único ato de amor. Muito legal. Muito bom. Parabéns pela sua live também domingo passado. Que bom. Eu queria, você falou sobre a estátua, né?
estátuas devem ser observadas assim sobre um outro aspecto, né? Eu estou vendo muito essa discussão, né? Os jovens querem derrubar tudo hoje, né? Mas é curioso que os cristãos, por exemplo, de uma cidade lá do interior, lá do Alabama, nos anos 1800 e pouco, eles fizeram um monumento à praga, porque na época eles eram grandes cultivadores da parte que faz o tecido, né? Do algodão? Da seda, né? Da seda. E aí, o que acontece? Eles tiveram uma praga, o bicho da seda destruiu tudo. E a fome começou a chegar naquela cidade. E aí, alguns cristãos e outras pessoas falaram, gente, vamos ver isso sob outra perspectiva e vamos mudar a nossa economia, vamos diversificar a nossa economia. Resultado, essa cidade, ela fez essa reconstrução e depois, passado um tempo, ela agradeceu a essa praga e fez, né, um altar lá no centro da cidade, né, uma estátua, para poder agradecer a praga. Então, eu acho que tudo tem que ser observado, né, porque são símbolos, né, a gente já discutiu isso em outras oportunidades, para a gente lembrar, né, dos erros do passado, né? Então, eu acho que está sendo um debate, às vezes, muito raso, né? Então, queria deixar essa contribuição aí. Obrigado, Júlio, que legal. Eu vi que a Adri queria falar. Não, eu estava pensando, na verdade, nós enquanto cristãos, uma das coisas que a gente mais ora, né, é para a gente poder imitar Jesus, né? É ser o quanto mais parecido com Jesus possível em nossas reações, atitudes, emoções, né? É o que a gente ora ferrenhamente nesse mundo maluco, né? E aí eu ouvi essa semana, em alguma das lives que eu participei, alguém falando sobre política nas igrejas, né? Porque, assim, o ódio, ele é muito disseminado, assim, entre as pessoas, através da política, né? A política ocasiona enfim, as atitudes das pessoas, às vezes, né, são todas pautadas em relação a atitudes de políticos e tudo mais. Isso vem há 300 mil anos, né? Então, eu fico pensando sobre isso que eu ouvi, que a igreja, ela não deve se meter com política, ela não deve se posicionar, né, em relação à política, não deve, enfim, mencionar e se manifestar. Porém, deveria, sim, se preocupar em formar políticos cristãos, ou cristãos preparados para a política, né? Isso me tocou muito quando eu ouvi, porque de fato eu pensei sobre isso, né? Eu disse, talvez seja enquanto não existir a volta de Jesus, enquanto a gente, né, isso não acontecer, o que a gente faz nesse mundo, né? O que a gente pode fazer nesse mundo, né? Às vezes o que a gente fala não atinge as pessoas. A gente age de uma forma, mas, né, não é o suficiente para, enfim, para mobilizar ou para mudar uma ação, uma atitude de ódio, né? Está sendo cada vez mais pesado a gente acompanhar as redes sociais, jornais, enfim, de fato, né? Tá, porque e a gente fica meio se sentindo impotente, né? Para se colocar em relação a isso, porque nós temos as nossas convicções, a gente sabe do sangue derramado, a gente sabe, né, de tudo isso que tu falou, assim, que é maravilhoso a gente ouvir, porque tem tudo a ver com o que a gente pensa de verdade, né? Agora, como fazer isso chegar, né, para um número maior de pessoas? E aí, talvez, eu anotei isso até aqui como uma sugestão para um assunto em algum momento, né, num desses nossos encontros, que são maravilhosos, falar sobre isso, né, o papel daqui por diante, assim como a gente fala, o que vai ser da igreja depois da pandemia, né? Está sendo alguma coisa durante a quarentena, o que vai ser depois, né? Assim como empresas, todo mundo vai ter que se reinventar, né, se reconectar, começar de novo, enfim, começar diferente. E a igreja? Será que a igreja também poderia pensar de uma forma nesse sentido, entendeu? Como que a igreja pode, sim, se envolver com política, mesmo sendo tão complexo esse assunto? Mas eu achei interessante essa colocação, né, que o palestrante falou, que a igreja deveria, sim, se preocupar em formar
cristãos prontos para a política ou políticos cristãos, né? Que eu fico pensando o quanto isso faria diferença de fato, né? E também sabendo que tem que ter uma linha muito tênue nisso, né? Porque nós temos um presidente hoje que fala de ser cristão de uma forma tão grosseira, de uma forma tão, né, que fica difícil, às vezes é indefensável, né? A gente tenta defender a situação, mas fica muito difícil, né? Então é isso, só queria colocar para reflexão. Legal, Adri. Vamos trazer isso semana que vem, então. Porque a igreja realmente... Eu postei até, acho que ontem no Facebook, falando que a distinção entre igreja e Estado não é para preservar o Estado, é para preservar a igreja. Então, essa distinção é muito importante para a gente entender o que é o corpo de Cristo mesmo. Porque, historicamente, a igreja compete com o Estado. É interessante, porque o Estado demanda um tipo de devoção religiosa, né? E a igreja, o cristão fala, não me curvo diante de César nenhum. Meu Senhor é Cristo, e é por isso que eu vou ser um bom cidadão, é por isso que eu vou agir para o bem das pessoas, enfim. Combinado, a gente fala disso semana que vem. Eloy, queria dizer mais alguma coisa antes da gente encerrar? Eu só queria refletir um pouquinho, queria que você trouxesse alguma coisa para a gente com relação ao instinto de sobrevivência. Né? Qual o limite entre a proteção, entre o se resguardar e o doar-se? O instinto de sobrevivência, por assim dizer, é quando a amígdala do meu cérebro, né? O cérebro tem as amígdalas, quando o que eles chamam do cérebro de réptil, né? Que quem é evolucionista acha que a gente tem uma parte do cérebro que é animalesca, é um pouco do que a Eliana estava falando de morder uns aos outros. É essa parte do cérebro que é eles chamam que é quando você está diante de uma ameaça, você foge, você luta ou você paralisa. Então, essa parte do cérebro, ela não é boa para discernir. Ela é animalesca mesmo, ela é irracional. Então, o ideal é que você espere um pouquinho. Por isso, contar até 10 é uma coisa que funciona bem, porque aí a amígdala deixa de decidir o que eu vou fazer e eu começo a raciocinar, refletir, pedir para Jesus uma iluminação do que eu vou fazer. E aí eu não ajo mais para defender a minha vida. Eu posso agir para amar. Mas realmente a amígdala precisa parar de te comandar. Então, é o espírito prevalecendo sobre a carne, certo? É isso aí. E para isso eu preciso dar um passinho para trás, respirar, para o espírito ter espaço, né? Senão você já sai batendo. Gente, obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Tamo junto. Até sábado que vem, se Deus quiser. A gente fala de política um pouquinho. Beijos. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Beijo para todos. Beijos. Tchau, boa noite. Tchau. Querido. Boa noite. Tchau aqui. Eu vou no toalete. Canta minha alma.